Flagrante. O que foi? Vai entrar no ar? Não, tudo bem. Quando estiver no ar, me avisa. O que é? Eu tô procurando os caras da milícia aqui, Rosinha. Teve uma operação lá no Rio, você viu? O que foi? Ô, irmão, tá no ar e você não me avisa? Me pega desprevenido. Logo aqui, nesse exato momento que eu tô dando uma olhadinha, nessa turma, ó, são os procurados. E entre os mais procurados, nós temos nomes que estão do lado do tráfico e outros que estão do lado da milícia. Só que tem um detalhe. A Polícia Civil do Rio de Janeiro já prendeu para mais de 1.000 milicianos. Desarticulou grandes quadrilhas, mas eles insistem. E como nós já falamos aqui, houve uma mudança de comportamento entre os milicianos. Antigamente, você tinha o agente de segurança como de frente, cara que era o responsável. Mas aí, em função do Ministério Público, das delegacias especializadas, de toda a operação que foi montada para desarticular essas quadrilhas, esses caras entenderam que não era um bom negócio. E aquilo foi mudando. Sabe, o cara que era do tráfico começou a assumir e praticar as mesmas coisas que os milicianos faziam. São grandes grupos paramilitares que atuam no Rio de Janeiro. Zinho, Tandera, nomes novos, problemas antigos. Mas a luta, ela é incansável. Os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, Organizadas e Inquéritos Especiais, a DRACO, mais uma vez saíram em campo. E apreenderam um blindado da milícia. Sim, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Eu sou cidadão de Nova Iguaçu. Não, nasci no Rio, mas ganhei o título. É uma área que tem os seus problemas. A milícia, ela surge na zona oeste do Rio de Janeiro, mas ela vê na Baixada Fluminense, naquele bolsão de pobreza, tem gente, claro, com posse, mas tem muita gente pobre na Baixada Fluminense. E a milícia, ela cai para dentro da Baixada porque o Estado é ausente. O Estado não estava oferecendo aquele serviço público de qualidade. E a milícia sabe disso e foi para lá explorar o território. E eles foram ganhando tanta força que hoje eles têm a ousadia de usar veículos como esse. É um carro forte, mas eles usavam como um blindado nas operações. Pelo menos essa é a investigação que está em andamento. Quem vai contar essa história pra gente é ele que é do Rio. Tá no flagrante. É o repórter da PAN, Rodrigo Viga. Fala aí, Viga. É isso, William. Não se sabe até onde vai a ousadia do crime aqui no Rio de Janeiro. Um veículo blindado, uma espécie de caveirão do crime, foi apreendido essa semana pela Polícia do Rio de Janeiro na Baixada Fluminense. Já se sabe que o carro veio de Minas Gerais e foi utilizado em confrontos. Esse caveirão da milícia era originalmente utilizado para transportar valores. Foi descaracterizado e pintado de duas cores, azul e amarelo. No caveirão do crime, havia estilhaços e marcas, sinais de que ele foi utilizado em confrontos. Segundo a Polícia do Rio de Janeiro, esse veículo foi utilizado em incursões e invasões de territórios inimigos. O veículo pertence ao grupo de Danilo Lima, o Tandera, um dos milicianos mais procurados aqui do estado. O grupo paramilitar dele tem forte presença na Baixada Fluminense, onde o blindado do crime foi apreendido. O grupo de Tandera disputa com a milícia liderada por Luiz Antônio Braga, o Zinho, áreas e territórios aqui do Rio de Janeiro. O irmão de Tandera, era o número 2 do grupo paramilitar, morreu no último final de semana, em um confronto com a Polícia Civil. 3 comparsas também morreram. Cerca de 10 milicianos já foram presos. A Polícia do Rio de Janeiro agora investiga se o crime organizado, assim como a polícia, também tem outros blindados, outros caveirões da milícia. William. Bom, obrigado, Viga. Vem aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. Só título de curiosidade.
No site do Procurados, no Rio de Janeiro, tem esse senhor aqui. Esse é o Tandera, uma das lideranças. Tem o outro que é o Zinho. Daqui a pouco a gente mostra o Zinho, mas vamos no Tandera primeiro. Ele está aqui, ó. Ele é da Baixada Fluminense. Território dele. Ele cresceu ali. E ele implantou e é o responsável por esse bonde pesado que está. Existe uma recompensa de R$5.000 pela captura ou por informações que levem à captura do Tandera. O telefone do Disque Denúncia do Rio de Janeiro é o 21 2253 1177. Essas informações são muito importantes. Sabe por quê? Nesse jogo da segurança pública, quando eu comecei, isso lá nos anos de 2006, eu tive uma oportunidade de conhecer a Draco, a unidade da Draco. E tinha um senhor lá que ele conseguiu dentro do sistema. Ele pegava todas as informações de quem era o dono, por exemplo, de uma biqueira, de um ponto de vendas de entorpecente, quem era o responsável pela quadrilha, e ele foi mapeando isso. Lá em 2006, 2007, eu vi pela primeira vez os policiais da Draco monitorando o trabalho das equipes via transmissão 3G pelo celular. Isso era uma grande novidade do Rio de Janeiro. Mas graças à expertise desses profissionais que são selecionados para o trabalho nas especializadas. Essa semana, nós tivemos uma grande operação da Polícia Civil em cima dos milicianos. Os senhores viram o carro que foi apreendido. Nós tínhamos 26 mandatos de busca e apreensão, acho que 23 na verdade. E o objetivo, prender a turma do bonde do Zinho, que é o cara que está brigando com o Tandera, que substituiu o irmão dele. Olha a loucura, que acabou morto numa operação. Esses caras, nessas loucuras todas, estão, nesse momento agora, disputando um território entre eles e levando pânico para a sociedade. A informação que esse bonde, que foi alvo da operação essa semana, é responsável pela morte do Jerominho, ex-vereador, que seria um dos fundadores da Liga da Justiça, uma das primeiras milícias do Rio de Janeiro. Olha como é que as coisas estão, então. E aí, eu estava falando da expertise dessa turma. Esse é o Jerominho que foi morto, em plena luz do dia. Isso tudo vai se encaixando, tá, gente? Esse grupo que sofreu a ação essa semana, apontam para esse grupo uma organização que combina assassinatos, homicídios. O negócio é muito pesado. E para investigar isso, você precisa de gente com experiência. Eu vou conversar agora com uma profissional. Ela passou 8 anos no plantão, respondendo, pelas ocorrências que surgem no intervalo de 24 horas. É muita coisa. E muita informação chega. Ela esteve lotada na 12ª delegacia, que, se não me falha a minha boa memória, no Rio de Janeiro, é de Copacabana. Durante a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, ela esteve ali trabalhando. Trabalhou na Delegacia de Atendimento ao Turismo, que é a DEAT. É vice-presidente da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento da Polícia Civil do Rio de Janeiro, FAEPOL. Além disso, ministra cursos e se dedica a ajudar no estudo para concursos aqueles que sonham com a carreira política. Carreira pública. Ela tem um currículo impressionante. Hoje, delegada da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, a Draco. Tayane Moraes, muito boa tarde. Obrigado pela gentileza de participar aqui no Flagrante. Eu fiz essa introdução falando da milícia porque a gente, às vezes, não consegue, como cidadão, enxergar o tamanho do problema e como isso está enraizado na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem percebe a atuação desses grupos paramilitares que atuam principalmente em áreas carentes. E o que nós estamos vivendo hoje, apesar do trabalho da Polícia Civil, que prendeu mais de 1.000 milicianos, esses grupos ainda estão se digladiando
nas ruas da Zona Oeste, da Baixada Fluminense. Não é um trabalho fácil, nós sabemos disso, doutora. E sabemos de como é importante a informação para chegar à captura desses homens. Muito boa tarde, obrigado por receber a Jovem Pan News. Muito boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. É um convite que eu aceitei de muito bom grado. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui esse momento com essa equipe tão maravilhosa do jornalismo. E realmente, é exatamente como você falou, é um tipo de criminalidade que assola toda uma região, toda uma sociedade e vai maculando o trabalhador, né, naquilo que ele tem de mais básico, que deveria ser natural no dia a dia dele. Desde transporte alternativo, gás, vai para a entrega de alguns serviços essenciais, como ligação clandestina, né, o chamado gato de luz. Eles operam de várias formas diferentes. Então, eles assolam realmente a rotina, o dia a dia das suas vítimas. E aí o nosso trabalho é entregar de volta aquela cidadania, porque às vezes o mínimo precisa ser batalhado. Então, a gente faz grandes ações para tentar resgatar o mínimo, porque quando se está na espera do crime, eles tiram tudo, né? Então, eles se utilizam, como a gente viu essa semana, né? Até do blindado de um carro, eles tentam copiar técnicas que nós usamos na polícia, só que eles usam para intimidar, para que a comunidade não tente nada contra eles, ou para abrir fogo contra as nossas equipes quando nós estamos incursionando nos territórios que eles tentam se apoderar e tentam tratar como se deles fosse, onde não tivesse ali uma ordem do Estado, né, um comando a ser observado de respeito à cidadania dos moradores. Doutora, e essa semana, nessa operação junto com o Ministério Público, né, com a turma do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público, essa quadrilha atua com esquema de extorsão, posse e porte de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, estamos falando de fuzis, comércio ilegal de armas de fogo, corrupção ativa de agentes das forças de segurança, além de diversos homicídios, inclusive a suspeita do envolvimento na morte do ex-vereador Jerominho. É isso que aparece nas investigações? Sim, essas investigações, elas são segmentadas, né? No âmbito da Polícia Civil, a gente se especializa exatamente para trazer o melhor. Então, existem, cada unidade tem um núcleo a que se dedica. Então, a questão da morte, né, como você falou, do Jerominho, ela fica a cargo da DH. A equipe da divisão de homicídios, ela se dedica de forma incansável a todos os eventos mortes que são criminosos. Então, entregam esse tipo de investigação. A questão da corrupção do agente público. A gente já faz uma parceria com a Corregedoria de Polícia, onde existe todo um trabalho em bloco. A nossa parte operacional de campo, para ir realmente para o front ali, para aquelas lideranças e para aqueles milicianos que abrem fogo em face da polícia e em face de qualquer outro servidor ou serviço público que tente entrar ali. Né? Eles expulsam o funcionário da concessionária de luz, eles expulsam o funcionário que vai fazer uma instalação de gás, eles expulsam a entrega da água, eles expulsam a polícia, só que nós somos a força. Então, a gente consegue entrar, oferecer resistência e impor a submissão. Né? Então, é por isso que o nosso trabalho ele é todo segmentado. A ADRACO cabe essa parte de abrir o campo, de tornar aquele território acessível. Então, a gente chega, a gente abre o espaço, a gente impõe a presença do Estado, para que a partir disso outros serviços possam entrar, para que a partir disso outras forças e outras unidades possam trabalhar para investigar os outros crimes que eles também fazem, não param de praticar. É uma engrenagem tão complexa, então é toda uma instituição policial trabalhando nessa frente, nessa força desse caráter de restituir aquela normalidade no território. Doutora, eu comecei aqui falando do Tandera, né, que é um dos caras mais procurados. Essa operação, ela mostra o Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. Quem é o Zinho? Bom, no site do Procurados, a gente tem aqui, esse senhor tem uma recompensa de R$1.000 por informações
que cheguem ao paradeiro desse senhor. Porte de arma de uso permitido, ilegal, organização criminosa, associação criminosa, milícia Liga da Justiça, integrante da milícia Rio de Janeiro, Zona Oeste. Tem uma recompensa de R$1.000 para quem tiver informações a respeito do paradeiro desse senhor. E aí eu pergunto à senhora, quem é o Zinho hoje nessa organização criminosa? Ele é aquele que era irmão do Eco, que em junho de 2021 foi morto numa operação? Sim. O Nacional de Guguzinho, ele é irmão do Eco, que também já tinha um antecessor, né, nessa família que se dedica às atividades de milícia, que era o Gugu Carlinhos Três Pontes. Então é uma família realmente que vem nessa escala, nessa cadeia sucessória, e eles são um grupo miliciano, e esse grupo que a gente falou agora há pouco, que se utiliza desse carro blindado, dessas outras estratégias, é o grupo que é de outra liderança, que é do miliciano denominado Tandera. Então, a gente verifica que nesse tipo de criminalidade, entre eles mesmos, existe uma disputa. Então, é o grupo liderado por um, o grupo liderado por outro, eles disputam entre si, eles disputam em face da polícia. Então, a polícia, a gente acaba tendo uma ação que a gente tem que ter um braço difuso para conseguir monitorar tanto um tipo de grupo quanto outro tipo de grupo. É uma ação difusa para que a gente consiga cobrir essa teia de monitoramento, ações de inteligência, que ficam sempre ali acobertadas com um sigilo completo, para depois transformar isso na investigação, e aí nós tocamos os inquéritos policiais, com a investigação tradicionalmente conhecida pela população, para, enfim, conseguir acessar esse campo que até os criminosos... Doutora, estou com um problema na sua comunicação. No finalzinho está falhando, abaixou o volume aí. A equipe técnica vai confirmando com a senhora. Eu vou mostrar, já que nós falamos do Tandera, vamos abrir de novo aqui. Tandera, organização criminosa. Esse, como eu abri o jornal, então são dois sujeitos, o Zinho e o Tandera. Esses dois estão disputando o território. A doutora está explicando justamente essa dinâmica. O carro que foi apreendido, o blindado que foi apreendido, aquele azul e amarelo, é desse homem aqui, ó. Pelo menos é isso que as investigações mostram. Esse carro pertence à quadrilha do Tandera. Nas invasões, eles estão usando as mesmas táticas das forças de segurança. E até o que não era comum, mas de uns últimos anos para cá, isso começou a acontecer, eles começaram a responder às ações das especializadas. Então, quando chegava numa comunidade que era dominada por milícia, eles começaram a trocar tiro com os policiais. Acabou. Essa história de coleguinha, não existe isso. Lá atrás, você tinha muita gente envolvida na área de segurança, isso é fato, né, doutora? E muitos foram presos. E chegou num momento em que a milícia, ela está tão entranhada com o tráfico de drogas que as práticas são as mesmas. A diferença é que eles estão atuando, né, doutora, como se fossem milicianos, mas são os narcomilicianos. É isso? Sim, existe essa linha, né? A gente já verifica essa interseção em alguns pontos da cidade, da milícia com o tráfico. E isso que você falou vale também para aqueles pontos em que a milícia ainda se apresenta naquela forma anterior, né? Aquela forma que não se mistura com o tráfico. Ambos os perfis milicianos, eles estão apresentando um caráter violento, um caráter de abrir fogo, da forma como você descreveu. A ação do sábado passado, né, completando hoje aí uma semana, ela foi exatamente nesses termos. A gente efetua diversas capturas, como a gente mostra aí toda semana para a população, entregamos os nossos trabalhos de investigação, mas definitivamente aquele criminoso que abre fogo contra as equipes policiais oferecendo resistência, ele acaba sendo neutralizado. E no último sábado nós tivemos 4 óbitos, 4 neutralizações
em decorrência exatamente desse tipo de resistência, uma resistência armada, uma resistência onde eles atiram em face dos nossos policiais e, como eu disse anteriormente, a gente impõe a nossa presença e o poder do Estado na região. A ocorrência, ela encerrou com os 4 vindo a óbito. E aí, doutora, a senhora falou sobre o Zinho, né? Quem é o Zinho nessa organização? Quem é o Tandera? Tandera hoje é o homem mais violento dessas quadrilhas de milicianos ou isso porque a gente até observa, não sei se é em função do preço, né, que é oferecido o valor que é oferecido por informações, enfim, mas existe todo um jeito de abordar o nome deste homem, que seria lá do bairro K32 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é aquela região seropédica, Itaguaí, região metropolitana do Rio. Esse é o homem 01 na carta de baralhos como a ser capturado? Nós temos diversas lideranças, né, como você bem pontuou. A gente tem o Zinho liderando um grupo, o Tandera liderando outro grupo. Então, é claro que a gente vai investigar de forma diferente, mas aqui nós temos lideranças que, para aquele grupo, simbolizam a força deles, né? Então, são duas figuras que significam essa força desses criminosos dentro dessa linha, né, de quem trabalha, vamos falar assim, em favor do crime. Então, o Zinho, ele lidera um determinado grupo de uma determinada região e o Tandera, outro grupo de outra região. E aí cada um se utiliza das suas técnicas, até em razão da questão geográfica, da proximidade das regiões em que o Tandera, ele tenta impor ali, né, a sua liderança, ser ali vizinha a uma comunidade que tem uma atividade mais intensa do tráfico de drogas, a gente percebe maiores confrontos e aí por isso passa essa noção. Mas a violência realmente da milícia, ela é muito além de só o poder de fogo dos milicianos, né? É aquela violência silenciosa, é aquela coisa imposta pelo medo. Então, são várias nuances de violência que fica até complexo a gente reduzir. Sim. Eu não estabeleceria ali uma ordem de prioridade na violência que cada um dos grupos usa. E são aí, tipos diferentes de violência e que a Polícia Civil se ocupa da mesma forma, de forma a combater. Porque o produto final é silenciar e acabar com aquela sociedade ali, com aquele grupo que vive e tenta ter atividades normais. Então, as questões geográficas aqui nesse tipo de criminalidade, elas impactam também. E aí nós temos uma coisa que aparece agora, né, para gente que é leigo e olha, o parentesco. É uma coisa que surge muito agora nesses grupos paramilitares. Por exemplo, no caso do Tandera, o irmão dele, inclusive, mais 3 integrantes foram mortos, né, num confronto com a polícia em Nova Iguaçu. O Zinho, irmão dele, Eco. Tem essa coisa agora de passar para o sucessor ser um parente? Tem essa mudança de comportamento da milícia? É uma coisa que a gente percebe que esses grupos atuais, eles contam com esse fator, né, com esse fato, mas a gente ainda não pode estabelecer isso como um histórico. Tá? No grupo, que hoje é liderado pelo Zinho, a gente percebe que teve o Eco anteriormente, o Carlinhos Três Pontes anterior ao Eco. Então, a gente consegue verificar isso, mas não necessariamente como um requisito. Acho que acaba sendo uma decorrência das próprias circunstâncias que impõem, né? Que o crime acaba impondo, a questão deles não terem outras coisas que garantam ali, senão a confiança. Então, é como se fosse decorrência natural do parentesco à confiança. E, doutora, como eu disse aqui no início, o Estado ele é ausente em muitos serviços públicos. E esses grupos paramilitares, eles aproveitam e entram nessa ausência do poder público, seja no transporte, seja através do saneamento básico, ou qualquer tipo, fornecimento de água clandestina, enfim. Eles estão ali sempre encontrando uma brecha e isso acaba girando muito dinheiro. O que me chamou a atenção nessa operação da semana foi a prisão do Giovanni da Silva Mota, conhecido como GG.
Esse senhor, doutora, ele foi encontrado num hotel de luxo em Gramado, no Rio Grande do Sul. Longe do confronto, longe da pobreza e curtindo o melhor da vida. É isso? Tá. Até foi muito interessante você tocar nessa pauta, porque a gente precisa desmistificar essa coisa, né? Que se vendeu durante algum tempo para a população de que o criminoso seria uma vítima da sociedade. Quando a gente fala de crime organizado, isso não cabe. Isso daí, ainda que criticável, né, pode vir a ser cabível em outros segmentos de crime. Mas quando você fala de uma organização criminosa voltada para atividades de milícia privada, para atividades de tráfico de drogas, para outras atividades que você tem ali o crime organizado, a gente não tem aquela pessoa que não tem acesso às coisas. A gente tem uma organização que é uma estrutura muito complexa de poder e que se utiliza de uma das formas de poder, o dinheiro, a força. Por isso, eles se utilizam desse mercado negro de armas para impor a força, e aí sim a gente consegue verificar o que é o crime organizado. É luxo, é dinheiro e é toda essa engrenagem paralela. Não tem nenhum coitado alijado ali das questões sociais. Quando você fala de organização criminosa, você fala de pessoas que usufruem de padrões de vida muito mais elevados, inclusive, do que nós que trabalhamos, né? A polícia, que é profissional, sim, a imprensa, que é profissional. Então, quando você fala de determinados segmentos criminosos, você vê padrões que o trabalhador nunca vai conseguir acessar, porque é um dinheiro espúrio, é um dinheiro sujo e é um dinheiro dessa organização. E é justamente essa organização criminosa que acaba prestando, eles fazem uma espécie de clínica geral, ou seja, transporte clandestino, venda de sinal de TV a cabo ou a venda de entorpecente, e eles têm um negócio que acaba sendo muito lucrativo, mas de um risco alto, e quanto maior o risco, maior o retorno financeiro. E isso está relacionado ao número de homicídios, porque essas quadrilhas desses grupos paramilitares são especialistas nesse tipo de encomenda. Não é isso, doutora? Ou seja, existe uma tabela para matar fulano de tal, X, e acabam prestando serviço, e a história mostra isso, não só ao mundo do crime, e quando eu falo do mundo do crime, eu quero botar um agente aí que é importante, a contravenção. A contravenção esteve presente em muitos momentos onde a milícia apareceu. E quando você pega o histórico de homicídios na Baixada Fluminense nos últimos 6 anos, 35 políticos. Tivemos agora a morte do Genominho e esse grupo do Zinho é apontado como responsável por isso. Você tem mortes como a da Marielle, da vereadora, que pode estar relacionada a um grupo de milicianos da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não é isso, doutora? A questão dos homicídios reflete exatamente essa questão da banalização da violência pelos criminosos, né? Eles vão, num primeiro momento, tentar silenciar a população, como a gente falou na hora da apreensão do blindado, né? A gente teve a apreensão ali de um instrumento que é utilizado para mostrar poder, para mostrar força, para que você não ofereça resistência. Então, eles tentam silenciar as pessoas. Quando as pessoas, elas se insurgem, quando elas vão contra, aí essa escalada da violência começa. Então, existem castigos físicos, corporais e até a gente chegar às práticas homicidas. Então, é uma banalização da vida que você vê nesse tipo de criminalidade. Eles se sentem autorizados a escalar a violência de tal modo que existe essas negociatas em face das vidas. E aí eu repito, essas investigações de homicídios, elas são a cargo da unidade própria, que Sim. é a divisão de homicídios, exatamente para que a gente consiga separar ali. Então, esses elementos, eles ficam resguardados nas investigações da DH
para que essa compartimentação ela resguarde a entrega final, que é a identificação da autoria específica, tanto do executor quanto do mentor. A Draco ela não tem acesso a esse tipo de informação exatamente por uma questão técnica. A nossa investigação é uma linha, a investigação da DH é outra, e lá na frente, depois do produto final, é que a gente junta e vê toda a cena. Então, são várias equipes, várias unidades, é muito trabalho empenhado, porque crime organizado é de alta complexidade. Então, quando você fala disso, você precisa de muitas agências, muitas unidades empenhadas nessa entrega. Doutora, a gente imaginar, né, essa pancada de mais de 1.000 homens, é uma pancada, é um exército que você tinha aí com minis grupos, né, paramilitares atuando nas comunidades carentes. Foi uma pancada muito forte e importante para restabelecer a ordem. Não é um trabalho fácil. Inclusive, eu recebi uma imagem dessa semana. A senhora fez uma grande apreensão, não foi, doutora? Sim. A gente conseguiu essa semana efetuar a localização desses alvos relevantes no último final de semana. Nós tivemos esse confronto. Em seguida, nós conseguimos apreender esse carro blindado utilizado para eles, para imitar a nossa atividade feita com o nosso blindado. E, em seguida, nós tivemos uma ação de campo, onde conseguimos apreender em torno de 19 armas de fogo, 11 fuzis e outras armas além dos fuzis, de que esses milicianos desse grupo se apoderaram. Então, é um trabalho de campo árduo. Nós estamos operando em todos os segmentos que a milícia ela acaba oferecendo perigo à sociedade. E aí tivemos esse arsenal de guerra utilizado pelos milicianos, retirado das ruas também. Então, essa semana a gente retirou das ruas instrumentos significativos que o crime se utilizava para assolar aqueles moradores. Para além, doutora, da quantidade de informações, porque, assim, anotações, né, valores, porque aparece aqui nessa investigação, né, no que foi divulgado da apreensão, nós estamos falando, por exemplo, de movimentações financeiras, algo em torno de R$100 mil em anotações de pagamentos a agentes públicos. Não é isso? Sim, eles se utilizam de anotações, eles se utilizam de várias vias. Então, as apreensões realizadas em área de milícia, elas retornam dados muito frutíferos para que a gente consiga avançar e interligar pontos que estejam obscuros. Então, cada vez que a gente vai a campo, a gente retorna com o dobro ou o triplo de trabalho, porque é um material muito farto de informações. E aí, doutora, quando a senhora vai, por exemplo, para a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, só para a gente ter noção de como é esse jogo, até a venda de cigarro, porque às vezes o cidadão ele passa, né, no comércio popular e tem uma banquinha de um tiozinho vendendo cigarro varejo, né? Você paga lá, sei lá quanto é que é um cigarro varejo. Você comprou um cigarrinho que foi contrabandeado. Só que imagine os senhores que aquela banquinha ali, ela está todos os dias. E ela está, na verdade, dando vazão ao cigarro que foi importado de forma clandestina e foi importado por uma facção de milicianos ou de narcotraficantes ou, enfim, de narcomilicianos, mas de uma organização criminosa. Então, assim, para além daquele senhorzinho que está ali vendendo aquele produtinho, sabe, que você às vezes compra, vou comprar porque é mais barato. Você está dando dinheiro para o cara que está lá no Rio Grande do Sul, no hotelzão de luxo, curtindo, irmão. A senhora sabe que uma vez, eu fazendo jornalismo no Rio de Janeiro, eu fiz um comentário sobre na época era muito comum você comprar TV por assinatura nas comunidades carentes. E isso era uma febre no Rio. E eu disse o seguinte, olha, você que está pegando o seu dinheiro e está comprando esse sinal clandestino, lembre-se que você está dando dinheiro para bandido. Então faça o seguinte, devolva a assinatura hoje mesmo. Pare com isso. Você é trabalhador? Você vai dar dinheiro para o cara que está comprando um fuzil de 60, 80 mil reais? Para o cara que está bancando de fuzil e é o cara que está ali guerreando? É isso que você quer? Você vai alimentar isso? Devolva agora. Eu cheguei a receber recado, doutora. Que você falou. Essas atividades ilícitas que chegam na ponta, parecendo pouca coisa, parecendo mimos, na verdade elas alimentam todo um mercado muito negro, muito violento e muito rico.
né? Então, a gente olha para aquele trabalhador que tem uma condição de vida mais humilde, para aquela região que ela é mais humilde, é exatamente isso. Essas atividades criminosas, elas impedem que o Estado consiga chegar com outros serviços, né? Estado que eu falo fora a atividade policial, o que o cidadão espera do dia a dia, né? Então, impede isso, exatamente para que isso seja lucro para eles. E é um lucro que vai alimentar uma cadeia muito grande. Então, a gente tem que tirar esse olhar míope, de ver só o ponto final, só a vendinha desse senhor. A gente tem que olhar como você bem alertou aí a população. Olhar toda essa cadeia que é alimentada e que, por alguma razão, interessa não vir à tona, não aparecer. E isso vai esbarrar em roubo de carro, em venda de peça clandestina, em venda de cigarro. Isso vai... Sabe o Aranha? Não sei se vocês chamam de Aranha aqui em São Paulo. O Aranha é o cara que anota. Antigamente ele ficava com a mão suja de carbono, porque tinha que colocar 2 folhas e um carbono no meio para ele fazer o mapa da anotação do jogo do bicho. Ah, eu vou ali fazer um joguinho. Hoje não, hoje é até máquina, é digital, isso está no Brasil inteiro. É organização criminosa, irmão. Está no paralelo. Tem gente ganhando muito dinheiro e disputando o território. É igual a história da maquininha, da máquina caça-níquel. É isso. É organização criminosa. Se você é trabalhador e não quer se envolver em parada errada, não joga ali, irmão. Acabou. Que aí você enfraquece toda essa cadeia. Simples como isso. Não adianta eu ter um grupo especializado, eu tenho um esforço de um grupo operacional do Estado como um todo partindo para cima, enquanto você, como cidadão, participa do rolo, mas acha que está tudo bem. E não é assim. Doutora, obrigado aí pelo bate-papo. Nós conversamos com a delegada da Draco, aqui no programa Flagrante, Tayane Moraes. Eu queria agradecer muito a gentileza, a senhora da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais. Obrigado pelo bate-papo, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, tá? Obrigada, prazer todo meu. Sucesso. E ó, pra você, vem aqui, Rosinha. Se você quer um país justo, um país sem sacanagens, para você criar o teu filho, não entra nesse rolo. Não contribui com pirataria, com nada ilegal. A vantagem que você ganha hoje será o seu prejuízo amanhã. Se não for o seu, pode ser do teu filho ou do teu neto. Mas entenda uma coisa, é uma escolha sua, como é a minha. E eu já disse, eu sou o WT, tô na Jovem Pan News e não faço acordo com vagabundo. É eles lá e eu cá. Beleza? Sabadão e você aqui na Pan. Eu queria contar com a sua ajuda no 11 931 17 0620. É o WhatsApp da Pan. Mande a sua mensagem, a sua denúncia. Ou então me aciona nas redes sociais. Tá aí na palma da sua mão. Vai no Instagram, @WTravassos, Twitter, @WTravassos, ou até mesmo no TikTok, @WTravassos. Mas lá tem um conteúdo de segurança pública? Não. É só brincadeira, é só bate-papo. Mas tem um canal de comunicação direto. Você vai falar direto comigo. Só eu acesso esse conteúdo. Então você pode falar o que você quiser. Entendeu? E a melhor fonte de um jornalista está na voz do povo. Essa semana a gente começou o primeiro bloco falando sobre milícias no Rio de Janeiro. Os senhores sabem que a milícia, quando ela começa a se organizar, ela chega ao ponto de fazer loteamento. Não, grilagem de terra também. Não é para vender terreno só, não. Para construir casa. Não. A organização criminosa, ela chega e faz o seguinte, olha, esta rua é minha e tem um dono. E o que ele faz? Para estacionar o carro aqui, vai ter o rapaz que vai lá, o flanelinha. E o flanelinha, em alguns pontos, ele tinha que pagar o dono da rua. Sabe, no ano de 2010, 2011, sabe quanto um flanelinha pagava para o dono da rua para trabalhar ali naquele ponto? Para guardar o carro.
R$50. Mas na rua não tem só o estacionamento. Tem também aquela banquinha que vende bala, vende roupa. Aí sabe o que o dono da rua faz? Ó, para botar a banca aí, você tem que me pagar um aluguel. Eu sou o dono da rua. Aí a pessoa ia lá, pagava. Eu não sei, algo em torno de R$1.000, R$500, dependendo da rua, do movimento. Se é numa rua de grande comércio, então, meu amigo, vai lá em cima. Vai lá em cima o preço. Pois bem, mas isso era uma coisa que a gente via no Rio de Janeiro. Eu via muito no Rio. E essa semana, eu acendi uma lanterna. A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação contra organizações criminosas suspeitas de comercializar espaço em via pública e extorquir vendedores ambulantes na feirinha da madrugada. A região do Brás, aqui no centro de São Paulo. Quem vai contar pra gente é Elisângela Carreira. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em toda a capital de São Paulo e no ABC Paulista. Um dos alvos foi a sede do Clube de Futebol do São Caetano, já que em maio deste ano, o presidente Manuel Sabino Neto foi preso suspeito de participar de um suposto esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, Sabino vendia os pontos de barracas de rua e cobrava pela segurança e para fornecer energia elétrica de forma clandestina. As equipes vasculharam armários e gavetas em busca de provas. Os agentes estiveram também na loja do time e no apartamento de Nário Ferreira de Souza, ex-presidente do São Caetano. A operação contou com 48 policiais civis, com 24 viaturas, além do auxílio de equipes da Guarda Civil Metropolitana. Além dos mandados de busca e apreensão, a fase 2 tinha como objetivo a localização e apreensão de documentos e objetos relacionados a condutas ilícitas, de ocultação e lavagem de bens e valores. Foram apreendidas uma máquina de contar cédulas e a quantia de mais de R$139 mil em espécie. CPUs, notebooks, tablets e celulares também foram levados para a perícia. O Hades, Operação Hades. Você sabe quem é o Hades? Eu tenho até ele tatuado no braço. Eu tenho os deuses aqui, eu tenho Zeus, Hades, Poseidon, Cronos, tenho a Hera. O Hades é o deus do submundo. Você sabia disso? E aí eu falei, rapaz, feirinha da madrugada? Eu já sei de quem é esse trabalho. Pode ligar para ele. Ele é da primeira delegacia seccional de polícia aqui do centro. Mas ele não está sozinho. Não. Ele tem um investigador-chefe que já está com ele há um tempo. E os dois estão dando muito prejuízo para esses vagabundos que querem tirar dinheiro na vantagem, no controle do submundo. Mas aqui em São Paulo, irmão, a batida é diferente. Não pode deixar alastrar como alastrou no Rio. E eles sabem disso. E eu tenho muita honra e muito orgulho de receber os dois aqui no flagrante, Dr. Roberto Monteiro e Luiz Carlos Zaparoli. Dr. Roberto, Seccional Centro. Prazer, William, estar aqui com você. Por favor, senhor. Muito obrigado. Zaparoli, já te conhecia de nome. Verdade. Você gosta de dar prejuízo para bandido, né? Você, Zaparoli, adora dar prejuízo para bandido. Eu acho que o Sindicato dos Bandidos vão fazer uma manifestação pedindo o senhor para tirar o Zaparoli dali. Não vamos tirar. Não vamos. Continuamos firmes aí combatendo o crime, William. Doutor Roberto, essa prática de exploração da via pública, né, ela era uma coisa que a gente via muito no Rio de Janeiro. Sim. E agora a gente está vendo essas organizações tentando implantar esse sistema aqui em São Paulo. É verdade. E isso tem um dono, né? E vários donos. Vários donos, né? E tem uma coisa interessante que eu ouvi uma vez. São Paulo, quando é o início da fama de uma pessoa que começa a cometer crime, é o início da decadência dele. Sim. Isso é fato. É fato. Me conta os modus operantes dessa garotada que queria ganhar dinheiro fácil. William, nós temos ali na região central da cidade, eu sou o seccional centro já há 3 anos e 8 meses,
e nós tínhamos vários desafios. A Cracolândia é um deles, que nós temos a Operação Caronte, que acabou ali com o controle territorial também daquela área, a Praça Júlio Prestes, que ganhou o nome de Praça do Cachimbo, também depois a Praça Princesa Isabel. Temos a Operação Furpartes, no quadrilátero das motos, onde nós apreendemos 800 toneladas, William, de motopeças e interditamos, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, com o Detran e a Secretaria da Fazenda, 52 lojas que vendiam peças furtadas, roubadas ou também que vendiam peças sem origem ilícita. E nós tínhamos outro desafio também muito grande, que era justamente a região do Brás. Para quem não sabe, está assistindo aqui o Flagrante, é a maior expressão de comércio popular da América do Sul. Nós temos alguns pontos no Brasil, mas nada supera ali a região do Brás. São centenas de ônibus que chegam por dia. Sim. E chega a ter milhares de ônibus por ano que vêm de todas as partes do Brasil, de países da América do Sul, fazer compras no comércio popular que tem preços baratos e qualidade boa. Então nós temos vários comerciantes informais, os chamados camelôs, que dependem de trabalhar nas ruas e a prefeitura cadastra aqueles mais antigos com o TPU, que é a licença, mas também com o passar dos anos nós tivemos aí a figura dos donos da rua, como você disse na abertura do programa. Então são pessoas que foram ali pela força, por ameaças, por uma série de situações, inclusive envolvendo a prática de crimes, que se tornaram os donos da rua sem ter escritura passada, porque é rua da Prefeitura de São Paulo e mais, do povo paulistano. Então essas pessoas começaram a explorar e a vender um metro quadrado, William, por R$ 1.500. R$ 1.500 a barraquinha. É, o metro quadrado... É o metro quadrado. É igual shopping, ou seja, eles estavam vendendo igual shopping. Não, você quer vir aqui no Brás? Então nós temos aqui, vou fazer um contrato de locação com o senhor. É locação. Mas só que tem um detalhe, é no fio do bigode. Exatamente. E aí, não é nada legal. E aí tem extorsão. Exato. E aí tem crime. Aquele espaço não pertence a ele. Ele cobra R$ 1.500 por metro quadrado. De aluguel. De aluguel. A venda R$ 150 mil para venda. O ponto. Um metro quadrado. E aí, Zaparoli, você que é o chefe dos tiras, né? Dos investigadores, quando isso chegou, você tinha noção do tamanho dessa organização ou ela foi crescendo ao longo da investigação? William, essa investigação ela começou há mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio atrás, e aproximadamente existe uma média de 20 mil camelôs, mais ou menos, ali na região do Brás do Pari. O que acontece? Nós estamos, hoje a nossa investigação ainda não chegou na metade disso. Essas organizações criminosas, elas movimentam um valor muito superior a esse que nós estamos chegando. Como o Dr. Roberto Monteiro disse, nós temos a luva, que é o espaço, que gira em torno de um metro quadrado, que chega até R$ 150 mil o espaço, e temos também o aluguel, inacreditável, mensal, e temos semestralmente um recadastramento daquele local para poder atualizar. Ele atualiza o cadastro e, para fechar com chave de ouro, o gato de energia elétrica, que ainda nós estamos aí 1/4 dessa investigação, já passa de 5 milhões por ano o que eles têm que pagar para fazer o gato de energia elétrica e ter a proteção para que continue funcionando. Então, é um absurdo. E aí o leque vai abrindo, porque assim, você tem o sujeito que está querendo trabalhar, ele vai lá e vai procurar um ponto, desembolsa R$ 100 mil. Mas ele sabe que aquilo não tem papel, amigo. Ele está dando dinheiro na mão de alguém. Ele se sujeita a aceitar a energia de graça, porque você não está pagando. Se você está pagando, você não está pagando para a companhia elétrica.
Você está pagando para os caras do esquema, porque é gato, isso é roubo. Então você também está no bolo. Por mais que você... mas eu sou vítima. Vítima do quê? De estar contribuindo para sacanagem? Doutor, existe uma mentalidade que é ruim, que é a pessoa achar que está no esquema da sacanagem, mas não está na sacanagem. É comum. Ah, não. Eu tô me beneficiando do gato, da energia elétrica, do da roubo via pública. Da via pública. Exatamente. Tô dando dinheiro para um cara que faz parte de uma organização criminosa. De uma milícia. Exatamente. Sei que tem extorsão, porque eu tô vendo, porque se eu não pago, ele vai lá bater na minha porta e fala assim, ó, você tem que me pagar dia 10, dia 5, sei lá o quê, e você acha que não... E olha o dinheiro. Olha lá. Inclusive, quem está em casa viu primeiro aqueles objetos de valor, marcas de luxo, foram na casa de um dos líderes desta organização criminosa. Ele chefia o núcleo, que se chama Manuel Sabino. Então é uma busca e apreensão. Quem é Manuel Sabino? Manuel Sabino é um ex-presidiário que foi ali chegando no Brás Paris, foi tomando conta de alguns pontos ali de venda, inicialmente nas ruas. Depois ele, com a construção do circuito das compras, ele se arvorou ali em representante dos comerciantes informais, dos camelôs, e foi usando a sua força, as agressões, a extorsão. Esse senhor? Esse senhor aí, esse indivíduo. Está preso. Justamente está preso domiciliarmente, porque alegou que está com sequelas do Covid. Só que ele aparece muito forte em imagens, né, com muito vigor físico, sim, agredindo pessoas. Tem imagens dessas agressões? Temos imagens, inclusive em celulares que foram apreendidos durante esta fase, a fase 1 da operação Hades. Existe intimidação armada? Claro, sempre. A arma faz parte. E quem é que faz isso? Quem é que está portando aquela arma, Zaparoli? Você que fez a investigação lá no campo, quem é ali? É agente de segurança? É cara que estava envolvido no mundo do crime? Olha isso. São agressões físicas. Essa pessoa que está apanhando, quem é? Que não pagam, que não atendem às exigências desse núcleo da organização criminosa. Olha isso. Bom, eu vou fazer uma pergunta de bobo. Quem quer me responder isso? Olha pra minha cara. Eu sou o que os bandidos chamam de trouxa, né? Que é assim que eles chamam a gente, né? Trabalhadores chamam a gente de trouxa, né? Então eu sou o trouxa. Se eu, trouxa, quero montar um negocinho desse, pegar uma rua pra mim e dizer que é minha e cobrar aluguel disso e fazer o gato e fazer toda essa organizaçãozinha aí, eu tenho que ter o aval de alguém. Porque se eu não tiver o aval da organização criminosa que comanda São Paulo, é como no Rio de Janeiro. Eu vou lá no ponto do Comando Vermelho montar um negocinho na clandestinidade sem apoio? Não vou. E aí, vocês vai esbarrar na facção criminosa. Já esbarrou. Já esbarrou no PCC. Você é muito inteligente e tem experiência. Não, eu sou um trouxa. Não. Eles não me chamam de... Eu sou um trouxa. Eles não falam que o cidadão é um trouxa. Ele é muito inteligente, o William. É um jornalista experiente nessa área policial. Mas é realmente isso. Inclusive, nós já esbarramos na facção criminosa que controla, que atua dentro e fora dos presídios. Então, nós, hoje, na investigação, na primeira fase, cumprimos 12 mandados de prisão, inclusive do Sabino, da mulher dele, a Franciele, e outras também pessoas ligadas a ele. E cumprimos 23 mandados de busca e apreensão, William. E na segunda fase, nós cumprimos 6 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa do ex-presidente do São Caetano, o time de futebol de São Paulo. E também na casa de um construtor do circuito das compras, que, como eu falei, o próprio Sabino saiu das ruas e foi para o circuito e se fez como se fosse dono. E também no próprio a sede do time. Esse é o ex-presidente. Esse é o ex-presidente. Que passou, inclusive, o controle do São Caetano para o Manuel Sabino, que tem uma cena muito importante, que também quem está acompanhando você deve ter visto, em que ele coloca ali uma quantidade muito grande de dinheiro, o Sabino, em cima de uma mesa, com uma pistola na mão. Ele fala, olha, esse dinheiro aqui está indo para o São Caetano para pagar os salários. E se alguém desviar alguma coisa, está aqui o VAR
que era a pistola na mão dele. Isso então, é uma ameaça. Ameaça, claro. E atitude típica, William, de crime organizado, de gente mafiosa. Essas imagens ligada são à dentro da facção. casa dele, isso? Essa é a casa do Nairo, é a casa do ex-presidente do São Caetano, que nessa busca e apreensão nós encontramos ali contratos em que o Sabino passa para ele o controle de boxe do circuito das compras. O que é o circuito das compras? Mas de quem é? Vamos lá, de quem é aquele espaço? Aquele espaço, o terreno era a Prefeitura de São Paulo, que estabeleceu uma parceria público-privada com uma empresa que ganhou uma licitação para justamente ser construído um shopping com toda a segurança, com toda a parte inclusive, de espaço físico apropriado para que os comerciantes que estavam na rua, os chamados camelôs, tivessem uma chance de ter um local seguro, com todas as condições sanitárias para vender suas mercadorias. O que houve? Essa empresa ganhou a concessão, construiu um shopping que é muito grande e depois esse Sabino foi entrando nessa situação junto da empresa e começou a vender os boxes que deveriam ser destinados aos camelôs previamente cadastrados pela Prefeitura de São Paulo e, inclusive, na casa do Nairo de Souza, nós encontramos contratos de boxe dentro do circuito das compras. Nossa, que foram bota vendidos. Ele, então, nesse rolo todo. Exatamente. Qual é a finalidade, William, da PPP, da parceria público-privada? Era atender os comerciantes informais que estão na rua ainda por conta de desvirtuar o objetivo da PPP, que era justamente a motivação da Prefeitura de São Paulo. Você tem denunciante? Você tem, assim, alguém que relatou esse sistema ou isso é guardado como informação? Vocês falem se quiser, claro. Nós temos muitas provas, né, Zaparoli? Muitas provas. Mas assim, tem gente que... Tem gente. Que chamou e falou assim, eu não tô na sacanagem, isso aí não é coisa minha. Claro, comerciantes agredidos, extorquidos, vários, e protegidos pela justiça. Muitas testemunhas protegidas. E só um detalhe, William, você falou, se eu quiser um espaço, eu vou lá e compro o espaço. Não. Você precisa entrar numa lista. É uma concessão. Isso, tem uma... Não, é uma concessão do crime. Ah, é? Tem uma lista, que a gente vai chamar de uma lista VIP, e você é por ordem de nome e por localização. Então não é só você, eu tenho dinheiro, eu quero comprar. Não, você precisa ter o acesso para chegar lá. E essa, vencendo, doutor Roberto, a próxima fase do nosso trabalho, nós estamos investigando essas pessoas, esses VIPs dessas listas. Entendi. Como eles conseguem chegar e ter esse acesso? Para eu continuar com um esquema ilegal, né? Se eu tenho a cada 6 meses que atualizar o meu cadastro e pagar uma taxa, né, para o mundo da ilegalidade, existe um pedágio que é repassado para outra organização. O partido, por exemplo, cobra alguma taxa dessa transação? Por exemplo, ele alugou lá R$ 1.500 o espaço aqui para o senhor, tá? Desses R$ 1.500, isso é distribuído, não fica só com um dono. Não. Cada um tem um pedacinho do bolo, não é isso? Nós estamos apurando isso. Para ver quem é o dono do bolo. Claro, nós estamos apurando essa circunstância, temos muitas provas, materiais, testemunhais, provas técnicas também. Então, nós estamos na segunda fase da operação. Para vocês terem uma ideia, que estão em casa, a Operação Caronte está na 5ª fase, 18ª etapa. Então, essa ADES também terá várias fases. Então, nós estamos na segunda ainda. Tem muito chão para percorrer. Eu vou falar com você, doutor. E chegar o cerne da questão. O centro é muito rico. Se a gente parar para pensar, né, é muito rico e a gente tem um olhar do crime para o centro, para a área central, porque talvez em função da circulação de pessoas, né? Então, assim, a Cracolândia, ela ganha força no centro. A Rua das Motos, né, o comércio de peças roubadas, ele ganha força no centro de São Paulo. A Feirinha da Madrugada e os problemas da Feirinha é no centro de São Paulo. A gente teve uma outra operação, a Chapeleira também foi aqui no centro? Exatamente. A Chapeleira no centro também? Também, porque a sede do sindicato dos motoristas e trabalhadores do sistema de transporte coletivo de São Paulo
é no centro de São Paulo. Então, olha, mais uma operação realizada pela primeira Delegacia Seccional Centro sob o comando do delegado Roberto Monteiro. Essa ação batizada de Operação Chapelier, essa operação mira em diretores dos sindicatos dos motoristas e trabalhadores de transporte rodoviário urbano de São Paulo. Os sindimotoristas, suspeitos de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos ou valores e organização criminosa. Segundo a investigação, esse grupo é suspeito de movimentar nada mais, nada menos do que 20 milhões de reais por ano de recursos indevidos recebidos com propina. O dinheiro seria desviado de subsídios pagos pelas prefeituras, né? Pela Prefeitura de São Paulo a empresas de ônibus. Também são apurados crimes como ameaça, extorsão, apropriação indébita. De pelo menos 17 pessoas estariam envolvidas nesse esquema criminoso. E a Justiça determinou o cumprimento de ao menos 10 mandados de busca e apreensão em endereços de dirigentes dos sindimotoristas na capital paulista, Grande São Paulo, Baixada Santista, Arujá. Em Sergipe, mais de 50 policiais e 20 viaturas participaram da operação em São Paulo e Taboão da Serra. E no endereço principal de busca e apreensão, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, a casa que pertence ao senhor José Valdevan Jesus Santos, o Valdevan 90, que é esse senhor que aparece, presidente licenciado do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de São Paulo. Os agentes encontraram lá, tem relógio, joias, canetas caras, celulares e mais de 6 mil reais em dinheiros, além de 160 cestas básicas. Lá em Sergipe, na cidade de Arujá, os policiais encontraram um Aras com 50 cavalos, que chegavam a valer 2 milhões cada. Essa é a imagem do Aras aí, ó, dos animais correndo, uma maravilha, a neblina, tudo lindo e maravilhoso. Mas, Operação Chapelier. Doutor Roberto, eu lembro que nós tivemos a tentativa de implantar na Câmara de Vereadores aqui da cidade de São Paulo uma CPI justamente para investigar o transporte. Mas isso não foi para frente. Existe uma lenda urbana que fala muito da organização criminosa com envolvimento no transporte, né? O que os senhores encontraram, para além disso que eu falei, nessa operação dentro do Sindicato de Motoristas de São Paulo, Operação Chapelier? William, nós sabemos que o movimento sindical, a representação sindical é muito importante, é fundamental para defender os direitos dos trabalhadores. O que ocorre é que os sindicatos motoristas, cobradores aqui da capital foi tomado por uma organização criminosa que ali se estabeleceu e utilizava a força da mão de obra dessa classe justamente para extorquir empresas de ônibus que recebem subsídio da Prefeitura de São Paulo. Então essa operação contou também com o apoio da Prefeitura de São Paulo, justamente porque é dinheiro público. Nós estamos chegando agora, William, neste ano, a 3 bilhões e 500 milhões de subsídio. Vou repetir, 3 bilhões e meio de subsídio para o transporte coletivo. E essa organização criminosa, chefiada pelo Valdevan 90, utilizava essa força que essa classe tem, porque a classe para a cidade, William. Você sabe que os trabalhadores não têm ônibus de manhã quando há uma greve realizada por este grupo, e essa força era utilizada para extorquir empresas de ônibus, para obrigá-los a contratar planos de saúde, planos odontológicos, cestas básicas de quem eles indicavam. E essas empresas, por sua vez, pagavam propinas aos membros do sindicato. Então, nós temos aí movimentação que chega a 20 milhões por ano, de pessoas que ganham 3 mil, 4 mil reais por mês. O patrimônio do Valdevan 90 beirando os 30 milhões de reais. 30 milhões? 30 milhões. Nós fizemos, inclusive... Bom patrimônio. Bom patrimônio. Bom patrimônio. Nós fizemos podemos chamar diligências de em Sergipe, em Arauá, que apareceu aqui, para todo mundo que está em casa viu, cavalos de raça, 41 cavalos de raça, que foram apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo com o apoio da Polícia Civil de Sergipe. Mas não tenho dúvida que ele falou que eu só tenho, sei lá, 6.
É isso? Na verdade, nenhum deles apareceu isso não é documento de nenhum deles. Esse cavalo não é meu, apareceu aí não sei de onde. Então, esses cavalos foram apreendidos. Foi o ET, doutor. Exatamente. E colocados à disposição, olha só que importante, William, da Polícia Militar de Sergipe, na cavalaria. Justamente para que esses cavalos de raça também cruzem lá com as éguas da Polícia Militar de Sergipe e tenham uma utilidade pública, servir à sociedade. Eu vou conversar aqui com o Zé Paulo. Vem aqui, Zé Razinho, vou conversar com o Zé Paulo. Vamos conversar. Não, o senhor, você foi pra lá. Eu vou papo aqui nós dois. Bom. Aqui, ó. Tu vai acabar encontrando político no meio, mano. Com certeza, William. Com certeza. Eu só vim te dar uma ideia. Porque, bom, deixa eu falar uma coisa pro senhor. É uma categoria importante, né, em São Paulo. Ou melhor, no Brasil inteiro. Mas ele era deputado federal, viu? Foi cassado. Então, foi cassado. Não, mas eu acho que, assim, a gente que está na rua, a gente ouve muita coisa. Isso é fato. Como o Zaparoli também, o Dr. Roberto também. As informações chegam, o difícil é provar. Mas a partir do momento que você encontra uma linha de investigação e começa a trazer todos esses atores para o cenário, começa a vir todo mundo. É igual uma rede de pescar. Não é assim? Exatamente. Você conhece muito bem essa atividade policial. A Polícia Civil de São Paulo, dirigida hoje pelo delegado Oswaldo Nico, doutor Nico, excelente colega, excelente delegado-geral, que nos apoia em todos os momentos. Também doutor Rui Fontes, diretor do DECAP, nosso secretário de Segurança, General Campos, e o governador, Rodrigo Garcia, que apoia integralmente as nossas ações. A Polícia Civil tem condições de puxar esse fio do novelo. É isso. Porque nós temos capacidade técnica, temos ferramentas as mais modernas do mundo para investigação. Então, nós temos capacidade de sobra para colocar marginais, especialmente aqueles que se dedicam, William, ao crime organizado, atrás das grades. Agora, posso fazer uma pergunta? Vocês estão mexendo com gente com muito dinheiro. Eu sei que vocês escolheram isso para a vida de vocês. Vocês não recebem ameaças? Zaparoli, você aí que está aí conversando com a turma, não tem ameaça? O cara chegar e falar assim, irmão, tu tá mexendo aí com uma quantidade de dinheiro que vocês estão mexendo aí, gente. Olha os esquemas que vocês estão desarticulando aqui em São Paulo, no centro. Sim, acontece muito. Em uma das nossas ações, a Furpartes, e onde, como o doutor Roberto disse no início, nós fechamos 52 desmanches, 52 lojas irregulares e apreendemos 800 toneladas de peça sem origem. Estão apreendidas. Não está depositado para o dono, não. Apreendidas nos inquéritos policiais. Já cumprimos mais de 45 mandados de busca, já prendemos quase 10 pessoas. Nessa operação já recebemos ameaça. O pessoal, o efetivo do 3º DP, que é a área do quadrilátero das motos, e da seccional centro. Já recebemos ameaça, sim. Mas se você tivesse medo de cara feia, tu nem saia de casa, né, mano? Exatamente. Eu acho que o poder público, o Estado, William, é que tem que controlar, que tem que ser o dono da situação. E outra coisa, olha aqui pra mim. Eu não tenho preocupação nenhuma de falar sobre esses temas, né? Tô bem fechadinho olhando pra você entender um negócio, irmão. Você que tá me acompanhando agora e tá na sacanagem. Ou a senhora que fala assim, meu Deus, como é que o senhor tá falando disso? Eu não procurei isso. Eles, quando entraram no mundo do crime e escolheram lotear, escolheram extorquir, roubar, escolheram o mundo do crime, eles sabiam que isso podia acontecer a qualquer momento. Sabe o que mais incomoda o vagabundo, o bandido? Não é ser preso. Não. Porque às vezes ele continua lá de dentro, movimentando e proporcionando aos seus os benefícios do crime ou do crime, o que ele conseguiu com o crime. Dinheiro. Mas sabe o que bandido detesta? Ficar sem dinheiro. Bandido duro, irmão. Ele entra em desespero. E é por isso que tem que ir no dinheiro dele. É desarticulando essas quadrilhas, no dinheiro, na inteligência, que você quebra as pernas do cara. Não quer virar notícia, bebê? Não entre em litígio com a polícia. É simples como isso. Recebemos no flagrante o delegado da 1ª Delegacia Seccional de Polícia do Centro, Dr. Roberto Monteiro.
e o investigador-chefe Luiz Carlos Zaparoli, seccional Centro. Você é o cara. Obrigado, irmão. Muito obrigado, William. Agradeço novamente a confiança, o carinho. Zaparoli, prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é meu. Vocês estão fazendo um belo de um trabalho aqui em São Paulo. E o vagabundo tem que entender. Ele entende. Quando a polícia é séria, competente, ele vai para a cadeia e entende, como você bem falou. E eu costumo dizer que o melhor trabalho é aquele quando a gente não faz acordo com o vagabundo. É eles lá e eu cá. Nós cá. Ponto. Estamos dos mesmos lados com a sociedade também. É isso aí. Senhores, vou pro rápido intervalo. Já já a gente volta aqui na PAN com o flagrante. Não sai daí, fica comigo, isso é na boa, mano. Vai tomar um cafezinho ali rapidinho, chama a patroa. Ah, não, hoje é sábado, até merece uma cervejinha. Mas tu vai fazer uma faxina amanhã pra aliviar ela, né, mano? Vai, então tá. Vou pro intervalo rápido e a gente volta já. Esse é o flagrante, irmão. Tamo juntos. Estamos de volta com o flagrante, agradecendo a imensa família Jovem Pan. Eu sou o William Travassos, pode me chamar de WT. É muito bom ter os senhores aqui. Eu, durante essa semana, acho que de quarta para quinta, a nossa equipe recebeu uma informação a respeito de um trabalho que estava sendo desencadeado pelo 3º Distrito Policial de Diadema, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. Quando a informação chegou, era a respeito, olha, é o Pix. Pix? Quadrilha de Pix. Você está falando aí, William, de extorsão, roubo, receptação por prática do Pix. Era um esquema muito bem planejado por essa turma que estava no golpe. Pois bem, a gente tem algumas imagens da operação, a gente pode rodar? Pode? Pode rodar aí. Ó, tá a equipe posicionada para sair, se reunir. Peraí, não é a Amélia que tá ali? Doutora Amélia. Você tá vendo essa senhora? Mostra aqui, Rosinha, mostra aquela imagem ali, ó. É a doutora Amélia. Doutora Amélia. Não, tá vendo aquela profissional ali, ó, no canto esquerdo ali, perto do Jovem Pan? Sabe quem é essa senhora? Amélia Gonçalves Bretas. Ela é a delegada do 3º Distrito Policial de Diadema. E ela tá aqui no flagrante, irmão. Obrigado, doutora. Prazer, William. Eu tô sabendo que a senhora, por favor, tenha bondade. A senhora, essa semana foi uma semana difícil, inclusive hoje, nesse sábado. Pontuada. A senhora está nessa correria virando, né, em função das operações que estão acontecendo. Essa operação que aconteceu de quarta para quinta-feira, né, foi uma operação envolvendo a Operação Cárcere 2. Cárcere 2, isso. Ela desencadeou a segunda fase na madrugada de hoje. Precedentemente, nós já tivemos a Cárcere 1. A Cárcere 1. E o que essa turma estava fazendo com o Pix? É aquela coisa de marcar encontro, pegar os dados. Como é que eles estavam atuando no golpe do Pix? Essa organização criminosa, ela atuava não com os estelionatos sentimentais, Tinder ou coisa parecida. Ela é uma organização criminosa um pouco mais violenta, William. É mesmo? Eles, em princípio, sondam vítimas, as quais inicialmente possam ter dinheiro, valores, joias, objetos, comerciantes, asiáticos que, né, são alvo porque são pessoas muito distintas, com família, que, né? E aí eles escolhem esses alvos, normalmente até por alguma informação privilegiada, que tenham comércios contíguos, e aí eles efetuam a prática de um roubo. Inicialmente um roubo, uma organização criminosa nós já temos, e um roubo. Como isso acontece? Eles, por volta de 7 horas da manhã, a hora que o valor do Pix é liberado para ser alterado o limite, eles tomam de assalto uma residência, mantêm as vítimas em restrição de liberdade e a partir daí começa o terror, como foi o caso que deu início a essa investigação. Uma família, 5 pessoas na residência, eles adentraram e passaram então a exigir, além dos valores, foram 15 mil reais, joias, cigarros, porque o mercado era contíguo à casa, a residência da família. E aí eles passaram então a exigir, armados, de forma violenta, que eles fizessem transferências via Pix para diversas contas. E isso em tempo real, as vítimas passaram a verificar algumas características daqueles roubadores, não obstante, chamou a atenção da nossa investigação o fato de que eles apresentavam luvas,
também máscaras, estavam muito bem articulados para evitar qualquer tipo de trabalho da polícia, né? Isso remete ao que nós tínhamos em 2015, 2016, naqueles sequestros de coreanos, né? Que eram alvos dessas quadrilhas, claro, com uma metodologia diferente. Eles entravam nos apartamentos dos coreanos, dos orientais e roubavam, sequestravam a família, mas o objetivo era dinheiro. Hoje, com a facilidade do Pix, eles estão usando esse tipo de artifício, ou seja, ele usa a mesma violência de antigamente, né? Ou seja, o mesmo modo operante, a diferença é que ele tem o digital para transferência de dinheiro, ele não precisa mais da espécie, ele não vai buscar o dinheiro em espécie, ele vai... E aí todo o material apreendido, inclusive as maquininhas que eles vão usando para fazer a transferência do dinheiro, né? Sim, eles utilizam de diversas formas, tanto o Pix quanto também as máquinas, onde eles podem fazer o lançamento de valores por quanto bem entender, né? Sim. E essa é uma coisa interessante que eu acho que deve ser ressaltada, que esse bandido que faz essa prática desse crime, ele não seria um bandido muito inteligente. Vamos dizer por qual motivo. Esse tipo de crime, ele deixa um rastro. Sim, por a maquininha, você tem que ter ou um CPF ali ou um CNPJ, ou seja, aquela pessoa está no rolo. Isso, exatamente isso. Então, a partir, nós não tínhamos imagens, nós não tínhamos digitais, máscaras, estavam de máscara, algumas características puderam ser reconhecidas pelas vítimas. Nós puxamos ali o fio da meada, localizamos 3 que chamam-se conteiros. São as pessoas... O que é o conteiro? O conteiro, William, é aquela pessoa que ela é selecionada, aliciada para receber valores mediante um pagamento de uma quantia específica. Usualmente, nós identificamos nessa quadrilha 10%. Eles arrecadavam 10%. Então, assim, eu vou emprestar o meu Pix, o meu CPF, a senhora vai botar 10% do rolo, ou seja, a senhora vai lá, conseguiu 10 mil da família. Aí a senhora bota os 10 mil na minha conta, eu vou ficar com 1.000 e devolvo 9 mil para a quadrilha. E a partir daí o rastro, porque eles vão transferindo para várias contas. Passa para uma, passa para outra, passa para outra. E nessa primeira fase da Operação Cárcer, nós conseguimos prender 3 conteiros na temporária e 7 mandados de busca e apreensão. Nós conseguimos pegar 2 e a partir desses 2 nós arrecadamos celulares e aí nós conseguimos autorização judicial e aí nós começamos a descobrir mais e mais e contas bancárias e você toma faz ali conteiro, né? O que tinha mais era conteiro. Né? A primeira fase concluída, passamos para a segunda fase. Identificados esses conteiros, tudo mediante autorização judicial, mais pedidos de prisão temporária, que na data de hoje, essa operação Cárcer 2 deflagrada a partir das 4 horas da manhã, essa região onde nós atuamos hoje é na região da Zona Norte, no Jaraguá. Tá. É uma região conhecida por essas organizações criminosas que trabalham com quadrilha com Pix, né? E lá nós tivemos hoje o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão temporária. Nós obtivemos o êxito em prender 6 desses indivíduos, sendo que 4 deles seriam os autores, aqueles que efetuaram... Do assalto mesmo. Exato. E os outros conteiros. Ainda são muitos ainda a serem identificados, mas é assim, muito fácil, vamos dizer assim. Sim. Não tem para onde fugir. Então, mas aí a gente fala em roubo, extorsão, enfim, roubo. Mas se você pega uma família, mantém essa família num cárcere, faz esse tipo de extorsão, isso não é um sequestro? Eu não estou sequestrando esta família. E outra coisa, ainda nós temos o conteiro, ele não tem, ele é um integrante da quadrilha. Perfeito. Ele não é só por, mas a penalidade maior vai ser para o cara que estava roubando com a arma. Não, mas o conteiro, ele faz parte do bolo. Sim. Sem ele, o esquema não funciona. Não funciona. E não adianta alegar desconhecimento, porque, como eu te disse, eles recebem um valor. Na primeira fase, nós prendemos uma senhora, e ela disse que não sabia, mas que recebia 10% para comprar remédios. Mas sabia, né? Lamento, sinto muito. Então, assim, essas organizações criminosas, elas são estruturadas e é um crime próprio. E aí nós temos a organização criminosa, o crime de roubo
com restrição da liberdade, que não seria um sequestro, porque não se exige um valor. Então, você mantém a... Mas eu não estou tomando dinheiro através do Pix? Mas é assim. Roubo, restrição de liberdade. É diferente de sequestro. Aí, a partir dessa restrição de liberdade, nós temos também uma extorsão, porque eles roubaram os objetos da vítima. Foram vários crimes. A organização criminosa, ela comete vários crimes. E aí, com a extorsão, eu exijo que você coloque a sua senha e você faça a transferência. E a partir daí, nós temos um outro crime, que é a receptação do conteiro. É aquele que vai receber os valores. Mas a nossa linha de atuação é que todos respondem por todos os crimes. Uma vez que uma organização criminosa pré-determinada para o cometimento de crimes, onde se sabe que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou receber, eu vou lá e vou... mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, como foi o caso dessa organização criminosa, sim, todos respondem pelos mesmos crimes. E assim, doutora? Em concurso material. E assim, não tem massagem. Esquece. Mas eu estava recebendo esse dinheiro que eu ia comprar remédio. Ô tia, deixa eu falar um negócio pra senhora, olha aqui, vou contar um negócio pra senhora. Vem fechadinho. Ô tia, é igual esconder arma em favela, pra vagabundo. É igual pegar dinheiro no tráfico. É a mesma coisa. Você tá no bolo. É igual comprar peça de moto roubada. É receptação. É igual comprar telefone celular sem nota fiscal, irmão. Você tá no crime. Você tá envolvido. Existe uma galera que acha que assim... Não, mas eu não botei arma na cabeça de ninguém. Você realmente não botou. Mas quando você aceitou seu tal do conteiro e pegou 10% daquele valor para comprar o seu remédio, o seu leite, a carne e tal, na boa, você não fez esforço. Você estava facilitando a sacanagem do roubo. E eles precisam de você. E foi uma escolha. E quando a gente tem uma escolha, você sabe que aquilo ali vai bater na tua conta. E chegou. E aí, doutora, eu imagino que, como a senhora falou dessa senhora, nessas diligências, a senhora ouviu muita história triste, né? Sim. A senhora já ouviu algum bandido dizendo que é culpado? É difícil. É difícil. É bem difícil. Só tem inocente na cadeia, né, doutora? Só inocente. Mas doutor, não, o cara olha assim... Eles negam mesmo. O que eu não consigo entender é que aquele cara que tá botando a arma na cabeça de uma pessoa, exigindo os dados desta pessoa para fazer a extorsão, é a mesma pessoa que, quando está de frente para a doutora Amélia, muda de voz. Fecha, Rosinha. Chora. Doutora, não fiz nada, doutora. Eu tava ali na minha casa, peguei só 10% da minha coisa, parceiro. Não fiz nada com o remédio. Doutora, não, doutora. Eu tava brincando, eu tava pedindo dinheiro, doutora, eu não fiz nada. Eles mudam de voz, né? É engraçado, porque teve um caso recente, eles negando, eu não conheço uma outra situação. E aí nós pegamos as provas, os elementos de informação, rede social, mas chorando, como você tá falando. Doutora, você tá fazendo... Eu não conheço ele, mas peraí, como você não conhece ele? Tá aqui um vídeo de vocês dois juntos. Só não pode fazer, mas eu posso. Acabou. Vamos lá, Rosinha. A doutora falando. Vai lá, Sérgio, fala aí como se fosse o doutor. Doutor, fala, Sérgio, vai. Pergunta, Sérgio. Pergunta alto. E aí, você tava envolvido no crime ou não tava? Tava não. Como não, rapaz? Eu não tava não. Tava no flagrante? Não tava não, moço. Eu não conheço ele. Não, mas essa foto aqui é eu e ele, mas eu não sei quem é ele. Então você tem irmão gêmeo então? Não é irmão gêmeo. Eu tava na garupa da moto dele, abraçado com ele, mas eu não conheço ele. Conversa. Ó, irmão. Doutor, só não tem vontade, não. Se eu sou polícia, eu ia falar, pô, palhaço, para de palhaçar, fala logo a verdade, pô. Que coisa chata, doutor. E hoje os elementos de informação, que são as provas... Desculpa a brincadeira, tá? Imagina. Mas, assim, Chega tão... a ser... É hilário. É Se hilário. não fosse trágico, seria cômico. Pelo fato, pelo fato, das né? vítimas, seria hilário, né? Porque eles falam fato. que... Não tenho nenhum envolvimento, não fiz nada, não tô... E quando a senhora pega e mostra, aí tem um momento que a ficha cai do cara, né? Cai.
cai fatalmente de frente às provas, né, eles acabam, não tem jeito, confessando. Na operação de hoje, houve um fato interessante, que enquanto nós cumpríamos, tem até acho que as imagens. Tem as imagens da segunda parte. Ana, em uma residência, nós chegamos e uma luz apagou, uma luz acendeu. Era um sinal? Era dentro da casa. Possivelmente sim. E aí entramos, tudo legalmente, aqui, horário. Isso, essa casa. Essa casa. E essa casa. E aí entramos, ninguém. Tinha uma senhora e uma criança e mais um rapaz. Posteriormente, um rapaz adentrou aí e começou a ficar falando no celular, assim, de forma estranha. E nós lá, indagando sobre o rapaz que não estaria lá, né? Sim. Naquele local que nós fomos cumprir o mandado de prisão e busca e apreensão. E aí o rapaz soltou um áudio onde ele falava: estou escondido na casa aqui do lado, para não falar na gíria. E aí, efetivamente, ele estava do lado. Foi, assim, uma situação... Eu fico imaginando. Ponto para nós. Quem é? Sou eu, Amélia. Vem cá. Não, mas doutor... filho, Acabou. A polícia de São Paulo acabou, a casa caiu. A casa caiu. E aí, loucura, nessa gente. casa, nós apreendemos maquininhas, Todo o material. cartões, foram diversos carros sem procedência, que possivelmente eram utilizados no Nessas esquema, ações. porque nesse tipo de crime, algumas pessoas ficam dentro da residência e outras ficam do lado de fora, fazendo a segurança, vamos dizer assim, e daí sempre em contato por telefone, para falar, transfere tanto. Nesse caso, foram R$63 mil que eles fizeram a transferências para 4 contas, e a partir daí vai se dissipando o dinheiro, mas não tem como, não tem como não deixar rastro. Hoje em dia, como foi bem dito, né, pelo doutor Monteiro, a polícia ela tem técnicas de investigação muito avançadas, e a questão patrimonial, devolução patrimonial... E para além disso, tem gente com muita vontade de prender bandido, né, doutora? Sim, verdade. Na nossa seccional Diadema, nós temos batido bastante na busca de repressão e prevenção também, de certa forma, aos crimes patrimoniais. Que é um bom desafio de São Paulo, né? Que são aqueles que realmente assolam a sociedade, enquanto... cidadãos ali no cotidiano, vamos dizer assim, né? Que é o roubo de moto, um caso desse mais grave, que é uma organização criminosa com roubo, restrição de liberdade, extorsão. Mas nesse ponto nós temos batido muito na nossa seccional, que é a orientação do nosso seccional e do nosso diretor. Repressão a crimes patrimoniais. O 157, o ladrão, é a maior praga da nossa sociedade. É ele que faz subir todos os índices de violência. Você bate no ladrão, você consegue reduzir tudo. Porque ele é a praga, não é isso? Exatamente. Ele é a praga. Então bate no ladrão, prende o ladrão. É o crime contra o patrimônio em cima do ladrão. Que é uma raça que ninguém respeita. Ladrão ninguém respeita, porque ele não respeita você. E cabe um alerta, William. Veja bem, nesses casos de crimes patrimoniais, esse celular que foi roubado, porque foi um celular e um carro também. Celular, um carro, cigarros. Esse celular, nós temos hoje um e-mail, você deve ser de seu conhecimento, que ao ser habilitado em um outro CPF, você tem aquela pessoa ali e você pode chamá-la para indagá-la. Veja bem, por que você habilitou esse celular que é produto de roubo, produto de furto? Então, aí a gente também consegue puxar o fio da meada. Então, cabe de alerta para as pessoas, como você bem disse, desavisadas, que não, eu não tenho intenção, não sabia, comprei, que você deve checar a procedência, porque você pode ser, no mínimo, indiciado ou investigado por um crime de receptação. O meu aparelho tem e-mail? Tem. Joga aí, ó. Todos. Estrelinha, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Bota aí, ó. Vou botando, ó. Estrelinha, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aperta. Viu? Esse é o número do teu e-mail. Tá aí, ó, no teu celular. Bom, você quer ficar comigo aqui? Eu queria te mostrar uma coisa. Nós estamos recebendo aqui a doutora Amélia, ela é do 3º Distrito Policial de Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Amélia Gonçalves Bretas. Eu tive um caso que eu mostrei aqui, de uma tentativa, de um feminicídio, sabe, doutora? Sim. E a polícia conseguiu prender o autor dessa tentativa de feminicídio
O caso nós mostramos aqui no Flagrante na semana passada, são essas imagens onde o homem desce com a sua ex-mulher e empurra. Isso foi em Osasco, aqui na região metropolitana de São Paulo. Ele estava tentando reatar o relacionamento e ele empurra essa senhora. Pois bem, nós conversamos com o delegado titular que estava trabalhando em cima do caso. Vamos recapitular essa história, mostrar como a polícia conseguiu prender esse sujeito, como ela conseguiu chegar a este homem. Então vamos acionar aqui o Luiz Gustavo Siqueira, de 33 anos. Tem o material aí, Aninha? Ou é o doutor que está comigo? Então roda o material aí. Um crime premeditado. Nas imagens, o homem anda ao lado da ex-companheira, com quem há dias tenta reatar o relacionamento. Numa ação covarde e sem chances de reação para a vítima, ele a empurra com força. As imagens não mostram, mas a mulher é lançada em direção a uma escadaria de aproximadamente 20 degraus. Segundo a polícia, um feminicídio tentado. A vítima sobreviveu ao ataque do ex-parceiro, que não suportava o fim do relacionamento. Veja novamente a maldade do agressor. Com base nos depoimentos da polícia e nas imagens das câmeras de segurança, as equipes do 8º Distrito Policial e das operações especiais da Polícia Civil de Osasco conseguiram localizar o criminoso. A voz de prisão foi dada na casa de Luiz Gustavo Siqueira, de 33 anos, que foi encontrado pelos agentes escondido atrás do box do banheiro. Tranquilo, a senhora acompanhou, tá tudo tranquilo então, tá bom? E sobre essa história do box do banheiro, depois quando a ficha foi caindo e a gente foi pegando os detalhes, a gente foi descobrir que ele, na verdade, não estava no box do banheiro. Ele estava no box da cama, mano. Se fingiu de roupa. Ficou igual um trouxa lá dentro do box, escondidinho. Nem respirar ele respirava, com medo da polícia. Doutora Amélia, eu recebi aqui o doutor Fagner Soares, que é o delegado do 8º Distrito Policial e do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de Osasco, na região metropolitana, e eu vejo o senhor. Doutor, eu estou com a doutora Amélia aqui, nesse bate-papo, e eu lembro que quando eu conversei com o senhor, que nós mostramos essa imagem, o senhor estava muito incomodado com o fato desse cara ainda estar foragido. E eu lembro que o senhor falou assim, nós agimos rápido. Recebemos a denúncia, ela foi feita no digital, pegamos isso, minha equipe foi para a rua, conseguimos imagem, identificamos e é uma questão de tempo. E foi. É uma sensação de dever cumprido, né, doutor? Boa noite, William. Boa noite, doutora. Prazer falar com vocês. E sempre um prazer ver a Polícia Civil ocupando lugar de destaque, principalmente numa emissora como a Jovem Pan. Foi um trabalho rápido e, como as imagens mostram, necessitava de um trabalho rápido da Polícia Civil, uma pronta resposta tanto para a vítima quanto para a sociedade. Porque diante de um crime covarde desse, a Polícia Civil e a sociedade não podia ficar inerte. Prontamente já começamos a colher os elementos informativos, tanto subjetivos quanto os objetivos, que possibilitou colher dados e indícios que oportunizou o pedido de prisão desse autor e que foi cumprido logo após a nossa conversa que tivemos no início da noite. Conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo aí por esse ato covarde. Bom, e aí a gente tem, eu vou pedir para separar. Amélia, você não acompanhou com a gente, doutora? Eu vou mostrar, ele empurra ela numa escadaria. Mostra a imagem, por favor, da escada, só para a gente ter noção. Né? Ali é quando ele já empurrou. A gente tem a imagem, Ana, a foto da escada, a foto mesmo, para a gente mostrar, porque eu lembro que eu até questionei, essa é a escadaria de onde ele empurrou. Muito íngreme, né? Então, a senhora que está vendo pela primeira vez agora essa imagem, ele tentou matar essa senhora, né? William, eu posso falar com alguma propriedade, doutor? Vou pedir licença porque eu fui titular da Delegacia da Mulher de Barueri por 8 meses. Sim. E trabalhei com muitos casos de violência doméstica, exclusivamente violência doméstica. Aí, nitidamente, a intenção ao empurrar uma pessoa de uma escada com essa inclinação só pode ser matar, né? E aí, quando o Luiz Gustavo Siqueira, de 33 anos, e eu queria,
Doutor Fagner, quando o senhor conversou com ele, com o momento da... A gente tem aí o áudio do momento da prisão? Tem? Eu posso ouvir o áudio do momento da prisão? Coloca o áudio para eu ouvir, por favor. Ele não fala nada, Fagner? Tranquilo. A senhora acompanhou? Não, tá tudo não, tranquilo, então. não. Tá bom? Ele ficou em silêncio por um período, acho que até entender o que estava acontecendo com ele. E da mesma maneira que ele teve aquele ato covarde contra a vítima, ele também foi um covarde durante a sua prisão. E aí eu pergunto ao senhor, quando chega na delegacia, ele assume? Sim. Durante a conversa prévia que tivemos, ele deu detalhes do crime, detalhes dessa ação criminosa, e que assumiu sim, disse que a intenção não seria esse feminicídio, mas que, de acordo com as imagens, o que a doutora aí bem disse, os atos preparatórios, com certeza foi com a finalidade de tirar a vida da ex-companheira dele. Mas o que ele alega, doutor, para o senhor? Por que ele empurrou? Discussão. Tiveram uma discussão no momento e ele disse que no momento que não se recorda, simplesmente empurrou ela. Como a maioria deles falam, né? Tudo não passa de um ato premeditado e com essa intenção banal. Doutora Amélia, esse momento que eu não me lembro, isso é muito comum ouvir, né? Principalmente no crime relacionado ao crime contra a mulher. Sim. Utilizar bebidas como escudo ou violenta emoção, ela me provocou. É costumeiro esse tipo de alegação, como se a pessoa não tivesse que se controlar diante das situações da vida. Mas não nos convence, né, doutor? Não nos convence. Não. E a lei é muito clara e é uma tentativa de feminicídio. E a mulher tem direito, inclusive, às medidas protetivas, né? Que, de certo, devem ter sido pleiteadas por ela e deferidas pelo judiciário. E é isso que eu queria abordar com vocês, Fagner. Por exemplo, a vida dessa senhora, ela tem que mudar. Porque, assim, ele sabe onde ela mora, né? Mesmo ela sendo vítima, ela tem ainda, em função de ser responsável... Olha, é muito louco isso, né? Ela é responsável pela prisão dele, mas, na verdade, ele cometeu o crime. Ele é o responsável por isso. Mas a vítima acaba sentindo essa culpa e esse medo em função dela ter provocado ou ter sido a peça para... A chave para esse problema, doutor? E aí, como lidar com isso, né? Algumas vezes já sentimos isso da vítima, só que com o passar do tempo, com conhecimento das próprias vítimas, de todos os mecanismos de proteção da Lei Maria da Penha, esse sentimento delas vai passando. A gente demonstra, durante o trabalho da Polícia Civil, de todos os órgãos aí da sociedade, estrutura de poder, seja do município, do estado, demonstra que a mulher, ela não tem culpa disso. Ela não se colocou nessa posição de vítima. Ela é vítima em decorrência de atos covardes desses autores. E sempre a Polícia Civil do Estado de São Paulo busca ainda mais evoluir nessa questão para tratar a mulher da maneira como ela necessita, a mulher. E por isso a gente vem cada vez mais fazendo os mecanismos da Lei Maria da Penha em benefício da mulher, como foi dessa vítima. Nós apresentamos para ela todos os utilitários para a sua proteção, ela entendeu e requereu esse mecanismo de proteção. E aí até, doutora Amélia, a senhora podia... A gente muito fala sobre o empoderamento feminino, né? E como essas práticas numa sociedade machista, elas acabam interferindo, né, no cotidiano das pessoas e como as mulheres às vezes ficam reféns dessas agressões em silêncio, com medo de seguir em frente ou de encarar o julgamento, né, das pessoas, enfim, como se ela fosse a culpada, né? É dependência emocional, dependência financeira. Exato. São muitas os empecilhos para se libertar de um relacionamento abusivo, vamos dizer assim, né? Mas a nossa legislação, ela é uma das legislações mais modernas do mundo no que diz respeito à defesa e proteção da mulher, né, doutor? E isso tem fortalecido as mulheres no sentido de denunciar,
de procurar ajuda. Hoje as delegacias da mulher que contam com atendimentos integrados também, quando não as delegacias distritais ou as delegacias de área também estão preparadas para atender todo tipo de ocorrência relacionada à mulher, pleiteando as medidas protetivas, que pode ser desde um afastamento do lar até a previsão até de pensionamento para aquela mulher dependente financeiramente dele, manter distância de segurança. Sim. São vários os mecanismos. E que essa lei ela vai cada vez mais proporcionando essa segurança, como o doutor bem apontou, né? E dando doutor, voz. Doutora Amélia e doutor Fagner. Sabe, Fagner, faz tempo isso, né? A gente ouvia muito a falta de confiança que a mulher tinha em prestar uma queixa, né? Porque às vezes debochavam dela, às vezes assediavam ela, às vezes desrespeitavam essa mulher, e a sociedade entendeu que nós precisávamos mudar essa postura. E houve uma profissionalização nesse atendimento à mulher. Isso a gente procurou identificar policiais com o perfil para esse tipo de atendimento e depois fazer uma mudança como um todo. Hoje é inadmissível você pegar um agente público desrespeitando uma mulher que vai prestar queixa de É muito difícil isso acontecer, mas é em função de um trabalho de lapidação da própria instituição para saber como acolher essa mulher, né, doutor? Sim, com toda certeza. E a nossa Polícia Civil, bem estruturada, com uma academia de polícia, vem preparando os nossos policiais, vem nos atualizando rotineiramente para tratar da melhor forma desse assunto. Tanto com a mulher vítima, como eu disse, bem como com a sociedade, para a sociedade entender certas peculiaridades. E para a gente trazer sempre e buscando sempre o melhor resultado possível para coibir essa conduta criminosa, essa prática criminosa prevista aí nessas leis e com a aplicação da Lei Maria da Penha. Bom, nós estamos aí então com o Dr. Fagner Soares, ele que é do 8º Distrito Policial e do GOI da Polícia Civil de Osasco. Eu queria muito parabenizar pelo trabalho, pela rapidez, a pronta resposta a um crime tão bárbaro como esse. Eu queria agradecer também a Amélia Gonçalves Bretas, delegada do 3º Distrito Policial de Diadema, da região metropolitana aqui de São Paulo, que também fez um trabalho incrível. Eu sei que a senhora está virada aí, né, em função do trabalho, veio aqui na Jovem Pan, mas desarticulando essa quadrilha que praticava extorsão mediante o uso de Pix, enfim, e de violência, sim, né? Sim. Então, para a gente é muito bom a gente mostrar, né, esses resultados positivos de prisão, de responsabilizar as pessoas que estão na sacanagem. Esses caras precisam entender que não dá para continuar no mundo do crime e que tem gente séria trabalhando. Então, parabéns pelo trabalho dos senhores. Cumprimentando vocês, eu estendo esse cumprimento a toda a corporação da Polícia Civil de São Paulo e dos outros estados da federação que fazem a diferença no enfrentamento ao mundo do crime. E vou dizer uma coisa para você, ô vagabundo. Entenda uma coisa, irmão. Não cruze essa linha que separa, que está muito bem clara do que é certo e do que é errado. Se a tua mãe e o teu pai não te ensinou, nós vamos te ensinar. Tá entendendo? Porque a regra do jogo é bem clara. Você não pega nada meu porque eu não vou pegar nada seu. Você não bate em ninguém porque eu não vou bater em você. Eu não te esculacho que é para você não me esculachar. Eu respeito a tua família que é para você respeitar a minha. Vai trabalhar, irmão. É o melhor caminho que você pode ter na tua vida. Senhores, obrigado. Vambora que tá na hora, hoje é sábado. Eu tô doido para andar de moto esse final de semana. Não acabou o programa, não? Poxa, eu vou ter que ir. Então, doutor Fagner, tchau. Doutora Amélia, tchau. Vou pro intervalo, doutora. Obrigado. Estamos de volta com Flagrante. Nós temos uma preocupação aqui em abordar temas relacionados ao cotidiano do brasileiro, aos problemas que o brasileiro vem enfrentando. Mas nós temos o Tramela, que é um menino que trabalha com a gente, já falei algumas vezes aqui. Esse garoto, ele fica atento aos vídeos que estão viralizando na internet. Vídeos relacionados à segurança pública. Mas um vídeo chamou a atenção do nosso produtor. E ele trouxe para uma reunião de pauta e falou assim, olha, dá uma olhada nisso aqui.
Poxa, seu William, chamaram a atenção de uma senhora porque ela estava amamentando. Falei, como assim? Não entendi, Daniela. Não, ela estava lá numa videoconferência e aí a criança começou a chorar e reclamaram que a criança estava chorando. Falei, mas criança chora. Criança chora. Todo mundo sabe disso. E todo mundo foi criança. Beleza? Então você sabe. Ele falou, não, mas... Aí eu prestei atenção no vídeo, eu falei, beleza. Aninha Furacão. Furacão foi lá, fez contato. Eu vou trazer essa história para vocês agora. Foi durante essa semana. Isso foi uma polêmica em torno dessa audiência virtual do Tribunal de Justiça do Amazonas. Um desembargador repreendeu a advogada que estava amamentando um bebê de colo. Ele reclamou do barulho da criança durante a audiência. Vamos acompanhar um pouco mais disso. Era para ser uma sessão online como outra qualquer. Mas a criança no colo de uma das participantes roubou a cena da videoconferência do Tribunal de Justiça do Amazonas. A criança começa a resmungar enquanto é amamentada pela mãe, a advogada Malu Borges Nunes. É nesse momento que o desembargador se incomoda e a advogada é advertida. Porque é uma sessão do tribunal, não pode ter cachorro latindo e criança chorando. Só se tiver alguma criança, coloque no local adequado, para não atrapalhar a realização da nossa sessão. São barulhos que nos atrapalham, tira a concentração. Eu acho que isso é preciso ver a ética da advogada. Tá certo, doutora Malu? A atitude dela, de acordo com o desembargador, feriu a ética da profissão. Já a conduta do desembargador causou repulsa em milhares de pessoas que compartilharam o vídeo em apoio a Malu. Em nota, o desembargador Elci Simões afirmou que os pedidos para que houvesse silêncio na sessão foi feito com educação. Malu é mãe de Alessia, de 6 meses. Ela disse que o episódio foi inédito e que em outras sessões já havia amamentado a filha, mas nunca foi repreendida de forma tão rígida. Malu Borges Nunes. Ela é do município de São José, em Santa Catarina. Eu queria saber se criança tem algum modo de mute. Vou mutar a criança. Ela não vai chorar. É o jeito. É a forma de abordar. Fala que, não, eu fui educado. Tá, sei. Mas o que tem a ver isso com a ética profissional da Malu? Acho que a primeira coisa que eu faria, se eu tivesse tão incomodado assim, a primeira pergunta que eu faria é a seguinte: ô Malu, qual é o nome dessa criança linda que está aí no teu colo? Que você está amamentando agora, tudo bem? William Travassos falando. Qual é o nome dessa criança? Oi, William, boa noite, tudo bem? É a Alessia. Alessia. Então, a Alessia, que acabou chorando, né, e atrapalhou a sessão, e a senhora infringiu a ética. Eu queria saber, assim, é tão difícil ser mulher nessa sociedade? É tão difícil exercer uma profissão porque a gente sempre tem alguém para criticar, para impedir o seu livre direito de estar com o seu filho no colo? William, é uma discussão, assim, muito complexa, né? É uma situação que, claro, eu tive essa visibilidade, mas é uma situação que ocorre, infelizmente, diariamente com milhares de brasileiras, né? Trabalhadoras, muitas até que não conseguem se reinserir, né, no mercado de trabalho por conta da maternidade, não conseguem uma vaga na creche, não tem um apoio, uma rede de apoio, né, para conseguir aí voltar ao mercado de trabalho, e não somente isso, né, não somente a questão do retorno ao trabalho, mas também a manutenção. Eu vejo que é muito difícil, né, por exemplo,
jogam uma carga muito grande em cima da mulher, da mãe, principalmente, em relação aos cuidados do filho, porque a gente sabe que né, a maior parte dos cuidados é da mãe. Então, um exemplo, um filho fica doente ou tem um problema na escola, é sempre a mãe que vai, normalmente, né, a mãe que vai amparar essa criança. Malu. E, em contrapartida, cobram produção, né? Oi. Não, e uma coisa que me chama a atenção é assim, nessa sessão, uma coisa que eu não comentei aqui, a senhora tinha pedido para falar antes, né? Pô, eu tô com uma criança aqui, posso falar antes? Não foi isso? A senhora pediu prioridade. Sim, foi isso mesmo. Eu já sustento nessa Câmara faz algum tempo, eu sempre peço preferência legal e sempre até me foi concedido, mas nesse dia especificamente, eu acho que teve alguma reclamação pelo que eu entendi, né, pela fala dos desembargadores, quando eu mencionei, né, essa questão da preferência legal, eu acho que algumas pessoas acabaram reclamando e me disseram que não poderiam me dar preferência naquele dia porque eu tiraria a preferência de outros colegas e que esses colegas poderiam, né, a desistir da sustentação oral por conta disso. Então, por esse motivo foi negado. E até ouvi depois a nota, né, do desembargador Elci, justificando também o indeferimento por eu estar em home office. Então, de acordo com o desembargador, eu acho que não seria, assim, necessário, né, por conta disso. Só que a diferença é que a senhora está em home office, a senhora está amamentando, a senhora está cuidando de uma criança. Está com quanto tempo a criança, doutora? Acabou de fazer 6 meses. 6 meses, uma criança de 6 meses, ou seja, não consegue falar para você o que está sentindo, então ela fica agoniada. Se ficar muito tempo parada ali e em função da sessão, você precisa prestar atenção, você não tem com quem deixar teu filho. E eu acho que essas coisas precisam ser levadas em consideração até para a gente entender, porque é muito fácil criticar, e eu vi alguns comentários, né, das pessoas, mas por que não botou em mute, por que é isso? E as pessoas ainda questionando a senhora, né, como ela vai para uma audiência com uma criança. A senhora ia fazer o quê? Deixar a criança no berço chorando sozinha? É isso? Seria até pior, na verdade, né? Sim. Ao meu ver, se ela ficasse em outro cômodo, eu ficaria preocupada, porque eu não estaria vendo, né, a minha filha. Ela choraria porque, né, precisaria de apoio, eu não estaria ali. Então, assim, porque as pessoas veem uma chamada, às vezes não leem a matéria, não viram o vídeo, e eu gostaria de, né, me manifestar em relação a isso, porque, assim, durante a sessão, eu não atrapalhei a fala de nenhum advogado, não atrapalhei a fala de ninguém. Né, minha filha não chorou durante a sessão. O que aconteceu foi que, durante a minha fala, ela começou a resmungar e a ficar incomodada, né, como eu estava aqui se comunicando do jeito dela. E teve algumas ocasiões que ela resmungou durante a minha fala, e essa parte do vídeo que aparece o desembargador Elci me chamando a atenção, realmente meu áudio estava ligado. Mas é claro, né, que eu tenho noção, e em outras oportunidades eu acabei desligando. Estava desligado o áudio, né? Mas, então, infelizmente, nesse trecho eu realmente não desliguei. E aí vem... né, então, teve porque toda essa repercussão. É muito ruim isso, porque fazem um recorte, né, do que aconteceu. Uhum. Então, assim, aí mostra o desembargador falando com a senhora e a criança chorando. Dá a entender que a senhora passou o tempo inteiro com o som ligado, atrapalhando a sessão, mas não. Durante a fala dela, o microfone tinha que estar aberto. E aí ela faz o que com a criança? Eu vou fazer o quê? Vou tampar a respiração do meu filho? Hein? Eu vou vou tocar no vizinho, fala assim, gente, a senhora pode ficar com a minha filha aí umas 40 minutos aí, porque eu não tenho prioridade, eu estou com uma criança amamentando, tem 6 meses minha filha, a Alexa, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui com qualquer um, ou o pai pegava alguém na rua, né, para tomar conta do filho dela, porque, gente, ela estava trabalhando, era uma audiência. E outra coisa, doutora, tem algum impedimento legal na lei que impede a senhora de participar desta videoconferência com o seu filho, com a sua filha? Legalmente, não. É mais uma questão de formalidade, né? Eu vi muitos comentários também, tem bastante coisa boa, até agradeço a atenção e carinho de muitas pessoas, e também tem muitas pessoas questionando, né? Se fosse uma audiência, uma sustentação oral presencial, porque ela levaria? Ao meu ver, eu levaria. Se eu precisasse, eu levaria sim, porque ela é minha prioridade, e, né, não tem
não tem nenhum dispositivo legal que me impeça de entrar no fórum, por exemplo, com a minha filha. Se eu quiser ir amanhã numa audiência com a minha filha, ela vai comigo. Então, né, e até para incentivar também outras mulheres que permaneçam, né, amamentando os seus filhos. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, é uma doação. Sim. Então, né, uma doação de 100%. Ela mama a hora que ela quer. E outra coisa, então, a gente tem uma né, campanha mundial de amamentação, né? E a grande preocupação é para que a mulher continue amamentando a criança, para que ela receba todos os benefícios que estão vindo daquele leite da mãe. E a gente sabe que tem um período X, que eu não vou lembrar agora, até correto. Eu lembro que minha filha mamou quase até os 2 anos, parecia uma bezerra, né? Uma coisa... Até quantos anos, hein, doutora? Que a criança mama? Até os 2 anos. Até os 2 anos? Mas minha filha era uma exclusiva até os 6 meses, né? É, né? A minha filha mamava igual uma bezerra. Acho que é por isso que ela é grandona, assim, sabe? A Manuela tem quase a minha altura, tá com 19 anos. E aí, doutora, nisso tudo que a gente está conversando, eu tenho uma parte desse vídeo que é quando a senhora está ouvindo aquilo e eu vejo, eu posso estar enganado, doutora, mas a senhora se sentiu muito constrangida naquele momento, ou não? Sim, muito. Porque eu não esperava aquela situação, né? Eu estava sustentando para mim, porque já tinha acontecido de outras vezes eu sustentar com ela, né, amamentando com ela no meu colo, eu nunca tive problema em relação a isso. Até teve uma ocasião que realmente foi, assim, bem complicado, porque eu estava em outro local que tinha muito barulho, mas assim, a gente está em home office, não tem como controlar os barulhos externos, né? Aqui dentro do meu ambiente ainda consigo, mas barulho de casa é meio complicado, então até aquele momento eu não tive nenhum problema em relação a isso. Malu e eu não esperava Borges, aquela situação. Dona Malu Borges Nunes, mãe da Alexia, obrigado pela gentileza da entrevista, me perdoe, já tá acelerado, que eles estão cobrando aqui, que eu estourei o programa hoje, que eu já estou avançando no meu horário. Ok, gente, obrigado. Doutora, obrigado. Eu peço desculpa em nome das pessoas que não respeitaram o direito de fala da sua filha nesse momento em que ela estava no seu colo. Então, quando a senhora quiser, o espaço está aberto e que a sua filha venha conversar com a gente bastante aqui. Eu adoro choro de criança, eu adoro ouvir criança, e eu acho que aqueles que reclamam de criança é porque se esqueceram da grande criança que existe dentro de cada ser. Obrigado pela gentileza, um abraço para a senhora, tá? Bom sábado, bom final de semana. Obrigada, William. Obrigada pela atenção e oportunidade de fala aqui. Tá bom, dá um beijão na Alex aí. E, gente, vamos lá? Sábado, beijo grande, especial para vocês, muita saúde, muita paz. E, pode contar para todo mundo, eu sou o WT. Tô na Jovem Pan, não faço acordo com o vagabundo. Mas tô colado contigo. Até o fim. Bom final de semana. Valeu, equipe. Flagrante. Realização Jovem Pan News.